IF Podcast. Boa tarde, galera. Bem-vindos a mais um IF Podcast. Eu sou o Yuri e esse aqui é o João, o monarca do IFRO. Bom dia, pessoal. E esses aqui serão nossos entrevistados do programa de hoje. Em ordem, Ana Clara, Carlos Daniel, Ésila, Kaique e Josias. Bom dia. Opa! Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todos. Então, vocês são do curso de letras todos ou não? Sim, do curso de Letras e Literatura de Língua Portuguesa, para dizer o nome completo. Quer dizer, eu na verdade sou do curso de História, fazendo pós-graduação em História Literária na mesma faculdade que o Kaique também. Mas a gente está trabalhando junto no projeto. Pô, então aquele negócio de interdisciplinaridade e tal, né? Aham. Legal. E dá pra falar um pouco sobre o projeto que vocês estão trabalhando? Sim, dá sim. Basicamente, nós reunimos obras, desde as mais antigas, em um acervo digital, pesquisamos sobre seus autores, descrevemos o contexto histórico delas, sabe, o que estava acontecendo no lugar em que foram escritas. E pegamos as características de cada uma, que variam conforme os autores e o lugar em que eles estavam. Nós comparamos cada livro, poesia e música no meio das que mais se destacam e organizamos em uma linha do tempo. A ideia é fazer um grande acervo e um grande material de estudo. Pô, legal. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês começaram isso quando? Para falar a verdade, nós estávamos trabalhando nisso, tecnicamente desde o começo do ano, mas ainda separados, sabe? Tipo, cada um no curso de cada um, trabalhando no mesmo assunto, mas com o foco do curso que estava fazendo. Aí um mês depois a gente descobriu que basicamente todo mundo estava fazendo a mesma coisa. Então a gente propôs um trabalho conjunto, nós fizemos a proposta e formamos um grupo. E tipo assim, em que estágio vocês estão agora? Tipo, as obras de qual período que vocês estão estudando e tal? Por agora, a gente baixou um pouco o ritmo, mas estamos trabalhando no período do arcadismo. Pera aí, arcadismo, tipo assim, período arcaico? Tipo, as obras do período arcaico? Na verdade, arcaico não é bem a palavra certa. Período arcaico é o nome do período da Grécia Antiga. Pera aí, mas não é esse período que vocês estão estudando agora, então? Não. A palavra certa para se referir ao período mesmo seria arcádico, que é referente por si só à região Arcádia, uma região lá do Peloponeso, para as bandas da Grécia. É uma região tipo um campo bem grande, bonito, e as poesias e escritos da época do arcadismo usavam esse lugar como inspiração para o ambiente e para o clima que eles tentavam passar, sabe? Acho que saquei. Na verdade, o arcadismo, o setecentismo ou neoclassicismo tem um monte de nome. Na verdade, esse movimento literário aconteceu mais ou menos na segunda metade do século XVIII e no começo do século XIX. Véi, não é por nada não. Pelo que eu lembro de umas aulas de história uns anos atrás, eu acho que devia estar acontecendo um bocado de coisa nessa época, né? Então, o que você acha que estava acontecendo nessa época? Pô, aí eu não sei dizer. Isso é a professora de história. Véi, mas é complicado. A gente aprendia um bocado de coisa que a gente nem sabia pra que ia usar. Daí eu não queria nem prestar atenção nas aulas, uai. Mas então, esquece ele e bora pro seguinte. Você pode falar um pouco pra gente sobre o que tava pegando nesses tempos que tu falou? Sim, dá pra falar sim. Mas pra não ficar tão chato assim, acho que falei demais, sabe? De boa. Então vou deixar com o pessoal aqui pra falar sobre. Putz, mas aí quando é pra falar de trabalho, né? Não, aí eu deixo pro resto do pessoal, né? Mas eu vou falar umas coisinhas sim, pode ficar tranquilo que eu não tô fugindo não. Então ok, acho que vou deixar pro Josias falar. Opa, bom dia pra vocês, bom dia pra vocês que estão ouvindo. Então, ela fugiu e deixou o problema com você. Bom, a gente estava querendo saber como era na época do arcadismo. Tipo, o que estava acontecendo no mundo de importante e, tipo, como é que isso influenciou no movimento mesmo. Bom, pra começar, eu ia falar um pouco sobre a origem do arcadismo, né? Bom, o arcadismo, ele, se eu não me engano, se aproximou dos ideais do iluminismo. Aquele lá que
procurava reencontrar o equilíbrio, a harmonia e a simplicidade da literatura renascentista. Eles queriam fazer isso, só que escrevendo num contexto fora da realidade. E por causa disso, os escritores sofreram muitas críticas e tal. E foram obrigados até a usar outros nomes para que não fossem reconhecidos. No caso, agora sim, eu não lembro os nomes que eles mudaram, né? Mas, tá. Continuando, o arcadismo foi marcado pelo iluminismo. Tipo, seu contexto foi marcado pelo avanço tecnológico que fizeram a industrialização e o êxodo rural. O período foi, digamos que, perfeito para compreender o declínio do absolutismo e a ascensão da burguesia nessa época. O século XVIII representa uma fase de transformações muito importante na cultura europeia. Por isso, os autores árcades, assim que eram chamados autores do arcadismo, eles ilustravam em suas obras algumas questões fundamentais da época, tipo a relação entre o homem e a riqueza, ou como era viver na sociedade daquela época. Agora a Estela vai falar um pouquinho sobre o que é o arcadismo. Bom, agora eu vou falar sobre o que é o arcadismo. O nome arcadismo, também é conhecido como setecentismo ou neoclassicismo, é uma referência à Arcádia, uma região campestre lá do Peloponeso, na Grécia Antiga, e foi um movimento literário que surgiu na Europa com a proposta de eliminar os rebuscamentos e os ornamentos exagerados da estética barroca. Também é considerado o principal movimento literário do século XVIII. Ele se afastava dos textos rebuscados, uma vez que escreviam com simplicidade e pureza. Uma coisa que você tem que se lembrar é que a poesia árcade sempre se passa num campo, um campo florido, tranquilo. E como nós chamamos isso? Bucolismo. A poesia árcade sempre se passa em paisagens naturais. Essa escola literária vem aí para apresentar um estilo de vida simples, bucólico, que também significa a busca do campo, a saída da vida urbana para buscar a tranquilidade do campo. Agora eu vou falar sobre o arcadismo em Portugal. Bom, lá em Portugal, o arcadismo teve início oficialmente em 1756, com a fundação da Arcádia Lusitana, que era uma entidade em que se reuniam intelectuais e artistas para discutirem arte. Nessa época, Portugal passava pelo período final de sua reestruturação econômica, política e cultural, e o país foi tomado por um clima assim, de renovação. Um trecho escrito por Antônio Diniz da Cruz e Silva no Estatuto da Arcádia marcou o arcadismo no país. Com isso, visavam acabar com os exageros, rebuscamento e extravagância marcadas pelo barroco, retornando a uma literatura simples. Nesse momento não havia preconceito com a religião, o que mudaria na última década do século XVIII com a nova Arcádia. Agora eu vou falar um pouco sobre o arcadismo no Brasil. Bom, devido à descoberta do ouro em Minas Gerais no século XVIII, o século XVIII é considerado o século de ouro no Brasil. Foi nesse período que a região sudeste se tornou o principal eixo econômico e político do país, nas cidades de Vila Rica, atual Ouro Preto e Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, principalmente em Vila Rica, formou-se uma sociedade urbana caracterizada por uma grande população. A maioria tinha suas atividades na extração do ouro. Assim, Vila Rica se tornou um dos maiores centros urbanos na América, com grande desenvolvimento artístico e cultural, o que permitiu a proliferação de intelectuais e artistas, que vinham de diferentes regiões, permitindo maior circulação das ideias iluministas. O marco inaugural do arcadismo foi em 1768, em Vila Rica, com a fundação da Arcádia Ultramarina e a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Ponte. Mesmo não constituindo um grupo nos moldes das Arcádias europeias, assim é formada a primeira geração literária brasileira. Com a chegada da família real ao Rio de Janeiro em 1808, nasce a chamada Escola Setecentista, que, com suas medidas político-administrativas, permitiu a introdução do pensamento pré-romântico no Brasil. Agora Josias vai falar sobre o arcadismo na literatura. Bom, na literatura, o arcadismo ele ficou marcado por romper as ideias barrocas e valorizar a natureza e o estilo de vida no campo.
Tipo, esse movimento representou os anseios da vida dos burgueses, em que os poetas costumavam criticar e desprezar a vida nas grandes cidades, por causa da agitação e os problemas da vida moderna. Legal. Ó, mas te contar que eu não lembro de tudo isso não, das aulas de história. É a mesma situação que eu, relaxa. Então, tipo, as coisas que estavam acontecendo na época mesmo era, tipo, Europa, Brasil e uns lugares, tipo, mais próximo. Era basicamente um círculo. É, mais ou menos isso. Nessas regiões que tu falou. Beleza, então. A gente ouviu o que tava rolando nessas épocas e tal, mas, tipo assim, os caras que escreviam, falavam de revolução, briga, queda de Bastilha, briga por independência, ciências naturais. Olha, na verdade não é bem assim. Como assim, então? É que, tipo, por mais que essas coisas estivessem acontecendo, não é bem sobre isso que os autores da época escreviam. Então, sobre o que esse pessoal falava? O que essas pessoas da época estavam lendo? Aliás, é tu mesmo que vai falar ou... Não. Aqui o moço lá já tá pegando fone e tudo mais? Ah, tá. Não, mas é ele sim. Deixo isso agora nas mãos do Carlos. Ok, então, tu que é o Carlos, né? Oh, mas vocês têm esses negócios de ficar um jogando pro outro. É assim mesmo ou... Então, cara, tem que passar um pro outro mesmo, né? Porque vieram tantos especialistas aqui hoje e se a gente não passar, a gente acaba se empolgando demais e aí não sobra espaço pra todo mundo falar, sabe? Tipo assim, todo mundo vem aqui pra quase ninguém fazer nada. Ah, sim, ok. Mas aí, a gente tava falando sobre as merdas que tava rolando naquela época. Rei sendo morto pelo povo, luta pela independência nos países assim. Tipo, o povo não tava muito bom de conversa. Então, cara, como você mesmo acabou de abordar aí, o período não tava nada amigável, cara. Tava tendo muita confusão. Então, só daí já se imagina que o pessoal não tava muito afim de ler o quê? Chapeuzinho Vermelho, Crepúsculo, entende? Putz, mas te contar que pra ler Crepúsculo, né? Nem hoje em dia. Não, Crepúsculo é outra história, né? Aí já é meme. Mas ok, então, o que esse povo, assim, puto, tava querendo ler? Como que eram os trem que eles liam? Então, Yuri, pra sanar sua dúvida aí de como que eram esses textos, na minha opinião pessoal, eu, Carlos Daniel, na minha opinião, a maneira mais fácil e rápida seria, obviamente, citando as características desses textos, dessa escola literária que foi o arcadismo, ok? Então, primeiramente, só relembrando aqui o que o pessoal já disse, cara, século XVIII, revoluções burguesas, período extremamente turbulento, surgimento do iluminismo. Quais eram mesmo os ideais iluministas? Igualdade, liberdade e fraternidade. Então a gente junta tudo isso, todas essas características, esses fatores, essas coisas que estavam acontecendo no século XVIII, isso vai ser o estopim para o que a gente vai ver de características nesses textos, tá? Isso vai ter uma ligação muito grande com esses problemas, entre aspas, né, que estavam acontecendo neste período. Então, para introduzir aqui com as características, falar sobre o bucolismo, que a gente encontra nesses textos a ideia de uma prática de uma vida simples, tá? Uma prática de uma vida com maior contato com a natureza, uma vida mais simples, todas as coisas muito simples, sem apego a itens materiais, sabe? Então, nisso, a gente percebe que o pessoal provavelmente tinha uma vida onde o trabalho, a sua rotina girava em torno de adquirir bens materiais e elas queriam fugir disso. Então, aqui a gente vê também outro conceito, cara, que é crucial para entender o arcadismo, que são os convencionalismos. O que são? Os poetas, eles geralmente eles se davam como pastores,
ok? Então, o que eles faziam? Nem sempre eles, como eu posso dizer? Nem sempre eles eram pastores, sabe? Então, através do uso de pseudônimos, que é justamente você atribuir a si mesmo a pessoa que você não é, sabe? Então, através disso, eles fingiam, eles se passavam por um pastor, tá? Sem contar uma série de regrinhas que eles seguiam na hora de montar esses textos, certo? Aí você me pergunta, que regras, Carlos? Beleza, vamos falar. Primeiramente, é importante dizer que essas regras elas são um conjunto de temas latinos. Aí você pode perguntar para mim, Carlos, temas latinos, você está falando de Grécia, tema latino, surgiu na América Latina isso aqui? Não, nada a ver. Temas latinos porque são oriundos do latim, ok? Então vamos agora citar eles. Fugere Urbem. Fugere Urbem Urben me lembra urbano e Fugere me lembra fuga. É similar, vamos dizer assim. Então, fuga da cidade. Fugere Urbem. Como a gente já viu, as pessoas elas estavam procurando uma vida mais simples, com mais apego à natureza. Então, fuga da cidade faz todo sentido. Agora, locus amoemus. O que seria? Lugar tranquilo. Não preciso nem falar a apologia que tem entre os termos anteriormente citados. Nós também temos aqui outro termo que é o inutilia truncati, que seria trocar o inútil. Inutilia, inútil, e truncati seria cortar, né? Truncati, tipo, na minha opinião tem aí uma ligaçãozinha. E aurea mediocratas, que seria média dourada, equilíbrio, aqui puxando do classicismo, essa ideia de manter o equilíbrio, tá? Então, relembrar aos clássicos, volta aos clássicos, então uma característica que foi herdada do classicismo. E acho que agora o mais famoso de todos, acho que todo mundo já ouviu falar pelo menos uma vez, que é o Carpe Diem, que é aproveitamento máximo do seu dia, cara, entendeu? Então, através desses conceitos, já dá para ter uma noção total de como que eram esses textos, entendeu? Show. A gente tá com pouco tempo, mas bora aproveitar para mais uma coisa. Pode mandar, mano. Então, é que tu tava lá falando que os caras que escreviam era tudo um bando de burguês. Aí, quem era que escrevia? Ah, irmão, aí já não é comigo. Tem um pessoal ali mais especializado na área, sabe? Oxe, aí tá outro que tá pedindo pra sair também? Não, mano, relaxa que eu vou ser o último. Quer dizer, o último, porque provavelmente não vai ter ninguém depois de tu, né? Eu só tô vendo 2 lá atrás. Então, né, mano, mas como eles não participaram ainda e tem essa parte do pessoal que vocês mesmo querem saber quem que escrevia, né, esses textos, então vamos deixar pra eles. Ok. Então, Ana, Kaique? Que oi. Então, vocês ficaram por último, né? Mas então, quem eram esses burgueses que escreviam os livros, bom, para outros burgueses, né? Tipo, tinha brasileiro no meio, eles falavam tudo sobre a mesma coisa, como é que era? Então, sim, havia sim alguns autores brasileiros, como por exemplo Cláudio Manuel da Costa, ele era um autor brasileiro. Mas vamos deixar isso um pouquinho mais pro final, os autores brasileiros? Pode ser? Agora eu vou falar um pouquinho dos autores portugueses. Vou dar início falando do Manuel Maria Barbosa do Bucardi. Ele era um autor português, né? Que nasceu em 1765, lá em Setúbal, em Portugal.
Ele era considerado um dos principais autores do arcadismo português. Ele era bem famoso, bem importante. Ele é muito conhecido até hoje. Em 1790, ele se associou à Segunda Arcádia Portuguesa. Foi aí que ele adotou seu pseudônimo, né, Elmano Sadino. Bucade foi preso em 1797, quando ele divulgou seu poema Carta de Marília. Ele foi acusado de impiedade e antimonarquismo. Foi condenado pela Inquisição e passou vários meses na masmorra de Limoeiro. Aí quando ele teve, né, sua liberdade de volta, ele dedicou o resto da sua vida com traduções de autores latinos e franceses e escrevendo poemas, olha só. Já em 1805, ele chega a falecer em Lisboa e deixa suas obras, vou dar um exemplo, como Triunfo da Religião, A Pavorosa Ilusão, Convite a Marília, Mágoas de Hermano e entre outras. Vou falar um pouquinho também do autor Tomás Antônio Gonzaga. Ele nasceu em Portugal, né? Aí quando ele fez seus 7 anos, ele veio para o Brasil e estudou com jesuítas na Bahia. Aí quando ele se tornou adolescente, ele voltou para Portugal e lá foi onde ele se formou em Direito na Universidade de Coimbra. Já em 1782, ele volta para o Brasil e aqui ele se tornou ouvidor da Vila Rica. Também foi acusado de envolvimento na Inconferência Mineira. Aí foi por isso que ele foi levado para as Ilhas das Cobras, no Rio de Janeiro, e depois ele foi deportado para Moçambique. Lá ele ficou até a sua morte, infelizmente. Gonzaga tinha o seu pseudônimo, né, como Dirceu, e ele dedicava os seus versos a uma paixão da sua juventude, que era Maria Dorieta de Seixas, que ele diz Marília, né? Seus poemas eles tinham um tom mais pessoal e que fugia das características neoclássicas e tudo mais. Suas principais obras eram Marília de Dirceu e Cartas Chilenas, que eu falei um pouquinho, né, dos autores portugueses, que eu acho muito interessante. E agora voltando ao assunto dos autores brasileiros, eu vou deixar para o Kaique falar para vocês. E é isso, gente. Oi, Kaique. Olá, eu sou o Kaique Diogo Martins e vou estar falando sobre um dos principais autores do arcadismo, que é o Cláudio Manuel da Costa. Ele foi um dos mais importantes poetas do arcadismo no Brasil. Sua publicação de obras poéticas de 1768 representa o marco inicial do movimento no país. Ele também, além de escritor, foi advogado e jurista e participou do movimento da Inconfidência Mineira. O Cláudio Manuel da Costa ele é patrono da cadeira número 8 na Academia Brasileira de Letras, ABL. Ele nasceu dia 5 de junho de 1729 na vila do Ribeirão do Carmo, que é a atual Mariana, em Minas Gerais. Ele era filho do João Gonçalves da Costa e de Teresa Ribeiro de Alvarenga. Ele iniciou seus estudos em Vila Rica, que hoje é a atual Ouro Preto, e mais tarde ele se mudou para o Rio de Janeiro, onde ele estudou filosofia no Colégio dos Jesuítas. Com 20 anos de idade, ele viajou para Portugal com o intuito de estudar na Universidade de Coimbra, que em 1753 formou-se em cânones por essa universidade. Ali ele escreveu 3 de suas obras: Monúsculo Métrico, 1751, Labirinto do Amor, 1753, e Epicédio, que também foi em 1753. Essas poesias nota-se que tem traços do barroco, como os estilos do culturismo e o competicismo. Quando ele retorna ao Brasil, ele passa a viver em Vila Rica, que é ali onde ele trabalhou como advogado, secretário do governo da província e também foi juiz medidor de terras da Câmara da Vila Rica. E em 1768
ele fundou uma Arcádia, chamada Colônia Ultramarina, na cidade de Vila Rica. A partir disso e da publicação de obras poéticas, o Cláudio Manuel da Costa é considerado o introdutor do movimento arcadista no Brasil. Além dele, também merecem destaque os poetas arcades, como o José de Santa Rita Durão, o José Basílio da Gama e Thomas Antônio Gonzaga. Também vale ressaltar que o Cláudio Manuel da Costa foi amigo do pintor Aleijadinho de Tiradentes, que é o líder da Inconfidência Mineira. Ele também foi grande amigo do escritor arcade Thomas Antônio Gonzaga, e como ele esteve envolvido no movimento da Inconfidência Mineira, por conta disso ele foi interrogado e acabou sendo preso em 1789. Ele chegou a denunciar seus amigos. Depois que ele denunciou seus amigos, ele se suicidou em 4 de julho de 1789, na cadeia de Ouro Preto, Minas Gerais. Ele faleceu com 60 anos. E suas principais obras foram Culto Métrico, 1749, Monúsculo Métrico, 1751, Labirinto de Amor, 1753, Epicédio, 1753, Obras Poéticas, 1768, Vila Rica, 1773 e Poesias Manuscritas, 1779. E as suas principais características das obras eram a linguagem simples, o lirismo, o boculismo, o pastoralismo e o culto à natureza. Eu vou estar lendo um soneto para a melhor compreensão da linguagem do escritor. Sou pastor, não te nego, os meus montados são esses que aí vês, vivo contente, ao trazer entre a relva florescente a doce companhia dos meus gados. Ali me ouvem os troncos namorados, em que se transformou a antiga gente. Qualquer deles o seu estrago sente, como eu sinto também os meus cuidados. Vós, os troncos, lhes digo, que algum dia firmes vós contemplastes e seguros nos braços de uma bela companhia. Consolai-vos comigo, ó troncos duros, que eu alegro algum tempo assim que me via, e hoje os trastos de amor, choros, perjuros. E foi isso. Pô, da Obrigado. hora. Aí vocês reúnem obras de um monte desses autores e organizam, classificam e tudo mais, né? Sim, sim. A gente ainda tá, digamos que no meio do caminho, mas ainda vamos terminar. Ok, galera. Obrigado pela presença aqui. A gente vai terminar por agora, porque o tempo tá quase acabando de vez, mas foi legal. As palavras de despedida. No mais, eu só queria mesmo agradecer por estar aqui, por terem chamado a gente e tudo mais. Então é isso. Se é só isso, então ok. Falou, gente. Boa sorte pra vocês. Sim, é isso aí. Falou, galera.